Sejam todos bem-vindos ao primeiro episódio de uma série de 12 que a Associação Brasileira de Marketing e Negócios, mais a produtora Keystats, vão desenvolver para discutir a publicidade ao longo do tempo. O que significa isso? A gente tem peças icônicas, a gente tem uma história na publicidade, na comunicação brasileira, peças essas que estão na memória de muita gente. Algumas delas hoje seria uma forma impensável de trabalhar por conta das transformações que a sociedade acabou tendo. No entanto, a gente tem peças, algumas que até poderiam hoje ainda estar presentes dentro do cenário da publicidade e da propaganda. Então, essa nossa iniciativa, este nosso programa, quer discutir a publicidade ao longo do tempo. Esse primeiro episódio tem duas feras aqui que vão nos ajudar bastante nesse trabalho. E eu quero começar apresentando aqui o Bruno e apresentando o Eduardo. Bruno Pirot, Eduardo França. Bruno, como é que você se define? Na verdade, eu sou diretor de criação, sou presidente do Clube de Criação do Rio e sou sócio da agência BRIC. Mas eu me defino, eu acho que o meu trabalho é ajudar marcas a fazer novos amigos. Eu sou criativo. Vocês estão vendo? Como eu disse, é uma fera. A outra fera, o Eduardo França. Bom, o nome de Garra é França, eu cheguei agora 23 anos de ESPM, coordenei os principais cursos, principalmente o de comunicação e publicidade, apesar de sou publicitário, e a minha área é o consumo. Eu gosto de falar sobre comportamento e consumo, é a área que eu mais entendo, principalmente quando envolve aí as ferramentas de comunicação. Bom, eu vou fazer uma primeira pergunta para os dois, que eu acho importante a gente contextualizar para todos vocês, e não só para esse episódio, para servir daqui para frente em todos os episódios. A gente muitas vezes fala publicidade, outras vezes fala propaganda, essas duas palavrinhas vêm e vão. Eu gostaria que vocês, que são profissionais dessa área, cada um desse rapidamente uma reflexão. Elas são a mesma coisa ou são diferentes? Como é que a gente pode tratar publicidade e propaganda? Uma substitui a outra? Por favor, começando pelo Eduardo. Comigo? Bom, teoricamente, as duas significam as mesmas coisas na prática, mas quando eu estou em sala de aula, eu gosto de mostrar um pouco a diferença. A propaganda eu entendo como uma ferramenta na qual você controla tudo. Você paga, você tem a mídia, você tem uma série de coisas. A publicidade não, ela é um efeito pós-propaganda, ela é um efeito pós-ações de comunicação, ela é espontânea, ela é não controlável. Então, a minha definição, eu pego um pouco dessa origem, e é onde eu tento mostrar que existe alguma coisa que difere uma da outra, mas, na prática, se mistura as duas. E você, Bruno? Eu achei fantástica a explicação dele, aprendi um monte de coisa aqui. Na verdade, eu acho até que são maneiras diferentes de você chegar na mesma coisa. Eu acho que, na verdade, o que a gente faz é comunicação, né? A propaganda tem técnicas de fazer essa comunicação, né, atingir mais pessoas. A propaganda a publicidade é uma dessas ferramentas. Mas eu acho que o que a gente faz é comunicação, é falar com outro ser humano, é entender um pouco as dores, se colocar no lugar do outro e tentar achar soluções um pouco mais simples para esse caos que é hoje em dia. Quer dizer, o tecnicismo da definição, ele não vai aqui interferir quando se usar publicidade ou propaganda. O que a gente estará falando é algum tipo de metodologia, de forma ou de técnica de comunicação que tenta levar uma mensagem a um determinado público para um determinado objetivo. Podemos para mim também. Até porque a comunicação é a percepção de como a pessoa vê o mundo, né? Então, acho que a comunicação tem muito essa conexão com percepção. Como eu vejo o mundo? E eu acho que a partir daí a gente já começa a entender uma série de questões, de interpretações, que são polêmicas às vezes, né? Bom, como eu disse, a gente vai trabalhar com a publicidade ao longo do tempo, e em determinados instantes nós tivemos algumas peças que eu acabei escolhendo para que eu pudesse, com vocês, fazer uma provocação. Então, vou pedir, por favor, agora, preste atenção nessa peça, que ela foi feita pelo Ministério da Saúde, num determinado momento, para tratar dos cuidados que um carnavalesco deve ter
em usar a camisinha no carnaval ou numa situação qualquer para evitar o risco da AIDS, no momento em que a AIDS estava num momento ainda incontrolável. Vamos ver a peça e depois a gente conversa. Olha lá. Aquele Ki ali, ó. Quem? Aquele Ki. Tô vendo, rapaz. O que será que ela vai comprar, hein? Eu aposto que é um creminho. Ah, pra aquele rostinho. Ou será um shampoo, hein? Pro cabelinho. Olha lá, rapaz, olha lá. Eu acho que ela vai pegar um batonzinho. Por aquela boquinha. Vem cá, onde vocês colocam as camisinhas, hein? Ali, ó. Ah, obrigada. Mostre que você cresceu e sabe o que quer. Neste carnaval, use camisinha. Tchau. Baba, baby, baba. O que vocês acham dessa peça? Essa linguagem ainda cabe nos dias de hoje? Ou a linguagem não se perdeu no tempo? Como é que vocês analisam? Acho que não dá para avaliar uma propaganda distante do tempo dela, né? Mas você, quando começou a falar, você falou que era a AIDS num período que ainda não tinha controle. Isso em uma sociedade conservadora onde as mulheres passam por isso e não tem nem a liberdade de falar. Então, é muito difícil tirar do contexto daquela época e analisar com os olhos de hoje. Eu acho que a propaganda do futuro a gente não vai nem entender. Então, é muito injusto a gente tentar avaliar com os nossos olhos essa campanha naquela época. A minha sensação é que eles estavam lá exatamente tornando possível que uma mulher vá sem nenhum preconceito. Então, a pergunta é, eu poderia usar esta peça hoje e ela faria o mesmo sentido? Eu tenho um pouco de dificuldade de achar que campanhas que têm um efeito, um apelo moral, tragam a diversão. E eu acho que uma das campanhas mais legais, se nós formos pensar em período, foi quando eu falava sobre beber e dirigir. E mostrava carros batidos, e foi uma campanha que teve um efeito muito grande. Quando, Mário, você começou a falar sobre a temática, eu pensei primeiro na do Braulio, que também foi muito criticada naquele momento. Então, eu acho que determinados temas, trazer o humor, não acredito ser, nem hoje e nem antes, uma boa alternativa. Porque estávamos falando de algo muito sério. Ainda é um problema muito sério, né? É uma doença crônica que hoje se tem controle. Mas existe sim, concordo com o Bruno, mulher falar sobre isso era inimaginável. É uma mulher chegar numa farmácia para comprar camisinhas, ou até mesmo para pedir para o companheiro utilizar. Mas a opinião do uso do humor, eu acho que se perde um pouquinho quando tem esse apelo mais moral. Essa é uma questão que eu acho que muita gente já debateu. Eu queria ouvir a opinião de vocês. Se eu tenho um tema sério, seja o acidente de carro, seja beber e dirigir, falar no celular quando dirige, é melhor você impactar pelo resultado que o problema trará, seja o acidente, a morte e as consequências ruins, ou é melhor você tratar dentro de uma visão educativa? O que, na visão de vocês, como comunicação, marca mais? É o impacto do resultado ou é a questão educativa? Eu acho que é a capacidade que você tem de falar com mais gente. É quando você chega na essência de um problema que você pode falar mesmo, por exemplo, uma campanha de 1970 que falava sobre drogas. Era uma frigideira, o cara vinha, quebrava 2 ovos, ficava lá 20 segundos o ovo fritando e depois aparecia uma mensagem falando contra as drogas. Você pode interpretar como humor, você pode interpretar como contundência, você pode interpretar como um gerador de atenção que vai te parar ali para resolver. Eu acho que a regra, não tem uma regra antes, né? Você não pode se impor uma regra assim, não, eu vou fazer uma coisa educativa. Porque se ela for boa, ela vai ser educativa, né? Exato. Eu acho que é muito sobre... Fala, desculpa, você fala. Imagina, pode continuar. Eu penso muito que uma campanha com esse propósito, a gente, na verdade, só tem duas formas de a gente se movimentar e mudar alguma coisa. Ou a gente vai pelo sonho, ou a gente vai pela dor. Quando a gente está falando de alguma coisa mais preventiva, uma coisa mais de transformação, se não for pela dor, não rola. Eu falo eu mesmo, por exemplo, enquanto não se implementou a lei seca, quantas vezes eu não saí, bebi, e voltei dirigindo e colocava em risco todo mundo que estava à minha volta. Quando passou a ter a lei seca e você vai para a cadeia, nunca mais. Entendeu? Então, eu acho que tem determinados temas que, para ensinar, e sim, concordo com o Bruno, se aprende pela dor, a dor eu acho que é um caminho que ela traz mais resultado do que o sonho.
Agora, o Brasil é exemplo em várias campanhas que geram essa educação. Até a campanha da AIDS do Brasil foi exportada para a França, para o Oriente Médio, uma coisa assim, para a África. A gente é exemplo de campanha de resultado. E, no fim das contas, eu acho que mobilizar e mudar o comportamento de uma pessoa é tão difícil que eu não acho, eu não conseguiria. Eu acho que está todo mundo tentando fazer alguma coisa. É uma boa causa. Acho que a gente acerta e erra no caminho. Acho que o melhor, a propaganda ainda é um mecanismo muito sofisticado, né? Se você olha, a gente tem o CONAR para evitar distorções, a gente tem o CONAR é uma autorregulamentação, então Sim. Antes de chegar no CONAR, a gente mesmo se fala, se policia. Claro que tem muitos erros, a gente tem um passado histórico de muita coisa para acertar ainda. Aprendeu-se muito também, né, Bruno? Exatamente, é tudo um reflexo da evolução da consciência. A gente simplesmente não sabia de algumas coisas. Depois que você sabe, você vira um desgraçado sem vergonha se você continuar. Mas até, né, tem que ter a própria propaganda, em tese, ela está sempre um passinho na frente da sociedade, tentando ajudar, né? A gente não usaria micro-ondas até hoje, foi feito para a NASA se não fosse a propaganda, democratizar essa invenção. O relógio digital, a propaganda fez ele chegar em mais coisas. Então, assim, a propaganda, no fim, acelera tanto a economia quanto um pouco a nossa percepção de cultura, de evolução de sociedade. Então, agora, eu estou te interrompendo porque eu quero pegar este ponto e nós vamos ver uma peça que a Natura lançou. E ela lançou para um perfume chamado Homem. E eu gostaria que vocês avaliassem ou analisassem a linguagem e, digamos, o conceito criativo que eles usaram para esse perfume chamado Homem. Vamos ver e você de casa também preste atenção. Homem não chora. Apanhou? Bate de volta. Sensível, afetivo, coisa de mulherzinha. Você não vai me constranger, me restringir, me reprimir, me reduzir, me amarrar, me retalhar. Você não vai amordaçar meu coração, minha emoção, minha expressão. Sou homem, sou pele, sou nervos, sentimento, paixão, compaixão, ação, respiração. Amor, mais amor, conciliador, celebro minha flexibilidade, verdade, sinceridade, hétero, homo, trans, amanhãs, atitude, completude, guerreiro, inteiro. Ser homem é muito maior do que ser macho. Natura Homem celebra todas as maneiras de ser homem. E aí eu lanço a pergunta para vocês. Natura Homem, lembra a pergunta que eu preparei, porque eu não quero mudar uma palavra. Meu Deus, vem por aí. Essa peça celebra todas as maneiras de ser homem, associar um perfume. E então, vocês acham que essa linguagem é a linguagem adequada para o momento? Vocês acham que para um perfume homem, essa foi uma abordagem adequada? Vocês gostaram? Hoje, ela teria muitos problemas. Muitos problemas. É importante a gente também destacar que a gente vai evoluindo ao longo do tempo. E nós, até o final das nossas vidas, nós estaremos nos reeditando. Então, essa edição e reedição, ela tem que ser compreendida, principalmente por nós que somos do mercado publicitário, e essa sintonia desse olhar. Você falar que se te bater, devolva, já levantamos uma bandeira aí para a gente espernear. Homens não choram e assim vai, eu acho que teremos um problemaço, porque por mais que eles tentem abordar a questão da diferença do machismo e de ser homem, não aborda direito também. Nem conceitualmente, nem cientificamente. Ou seja, virou uma mistura de um monte de coisa. Precisamos fazer algo. Não teve digamos, um conceito central que fosse explorado. Pegaram um monte de coisa. O conceito existe, mas talvez não exista a compreensão sobre o tema, é um pouco diferente. No começo eu ouvia, o filme começou e eu ouvindo as definições, eu, nossa, tadinho, coitado dessa galera. Aí depois eles colocam o homo, trans, e eu não entendi. Pois é, aí vira uma salada que você vê assim, tipo, temos que trazer um tema na qual eu não tenho domínio nem conhecimento. Ou seja,
a gente pode dizer o seguinte, quem fez, né, quis fazer algo adequado para um momento social, tentando quebrar uma série de imagens específicas do passado associado ao homem, mas não soube desenvolver esse tema adequadamente. Ou talvez a gente não tenha visto com atenção também, né? Tem um monte, mas assim, a sensação que dá é que ele tentou fazer uma evolução do que é, desse pensamento do que é ser homem no tempo, mas a sensação que dá é que, na verdade, ele estava fazendo um caleidoscópio, né? Então... você usou bem a palavra caleidoscópio, é o que eu estava imaginando. E aí, como eu disse no início, a gente está pensando em debater a publicidade ao longo do tempo, as várias coisas que existiam e que foram feitas, o que é feito hoje, como nesse caso. E aí eu pergunto, ainda cabe a figura do homem conquistador? A resposta veio depois de a gente assistir a próxima peça. Avanço está lançando novos perfumes. Esse perfume me lembra uma festa. Esse perfume tem cheiro de um passeio no parque. E esse me lembra avanço. Com avanço, elas avançam. Tem peças, tem campanhas que brincam com isso até hoje, né? Sim. Como é que é o nome daquela campanha? Dois de desodorante, até o Axe brinca com isso, né? O cara na praia tá aqui tranquilo, daqui a pouco ele olha assim, estranho, tem duas mulheres assim na perna dele, abraçadas. Aliás, até antigo isso, né? Ficou... A Axe explorou... uma das formas, né? Uma das bases de posicionamento da Axe da conquista. Para um adolescente, é a realidade deles, né? Depende muito do seu público, né? Se você está falando com um adolescente inseguro, frágil, você dá uma segurança para eles, talvez você esteja fazendo até um serviço. Você pega um adulto, é uma bobagem, né? Vamos combinar que, né, é uma bobagem. Para mim, acho que a pergunta não deve ser nem para a gente. A pergunta é, se alguém se ofende com isso, se alguém se ofender, essa pessoa tem todo o direito de se manifestar e eu acho que o consumidor tem um poder absurdo também, que é não comprar. Mas se mesmo assim você achar que está fazendo um desserviço para a comunicação, a gente tem órgãos que vão te ouvir e que vão te dar atenção. Mas eu quero trazer aqui a reflexão, a ponto inicial de que, se a gente quer analisar a publicidade ao longo do tempo, se a gente assume como verdade que a comunicação ela é, em cada momento, reflexo da sociedade, das crenças, cultura, etc., etc. Se a gente parte do princípio de que isso é uma verdade, quando a gente pega uma peça, qualquer que seja ela, ainda mais se ela se trata de um produto, um serviço, nós temos que pensar assim, isto faz sentido hoje, ainda que tenha sido feito antes, né? Isso faz sentido hoje. Então, o que você está me dizendo é que esse conceito, ainda hoje, ele é usado por alguns produtos. Tanto no Brasil quanto no exterior, talvez cada vez menos, talvez de uma forma cada vez mais sofisticada. É que depende da forma que você aborda, né? É como humor ou você está levando a sério mesmo isso? Né? Exatamente. Agora, eu acho que a gente não pode esquecer, Mário, que inevitavelmente, vivendo no mundo das redes, né, na qual a gente forma uma grande rede, as redes sociais, você sempre vai ter o contrário. Você sempre vai ter a oposição. Porque, por exemplo, o Bruno, quando fala do Axe, que é uma linha que é muito explorada, você observa que sempre é um garoto que não é um padrão de beleza. E as mulheres lindíssimas ficam apaixonadas por ele usar Axe. Diferentemente do Avanço e diferentemente de Old Spice, que fala com partículas de cabra macho. E é uma propaganda bem mais recente. Então, assim, a gente sabe que, na verdade, hoje... Foi Leão em Cannes, inclusive, foi Grand Prix em Cannes. Grand Prix em Cannes, exatamente. Então, essa questão toda, quando a gente traz para esse debate, a gente tem que tomar alguns cuidados, porque, primeiro, nosso olhar nunca deve fugir de que nós estamos falando de uma marca. E essa marca, ela tem que ter uma trajetória, um storytelling. E a gente tem que entender qual é esse posicionamento, e as pessoas vão se aproximar dessa marca justamente pela identidade, pela identificação, pela identidade.
Então, talvez, para quem use Old Spice, usar um desodorante que fala que tem partículas de cabra macho, o cara está se sentindo o máximo. E talvez uma pessoa que não se sinta, que seja um padrão mais normativo de beleza, mesmo que jovial, olhando um garoto estranho da Axe e vai falar, putz, não quero esse perfume que eu não me identifico. Quero ser o cara do polo. Exatamente. Aí você falou uma coisa muito interessante. A gente tem que analisar a marca, né, e posicionamento que ela quer ter. E o seu público. Né, e dentro do posicionamento, como é que ela quer ser interpretada. Exatamente. Né? E você falou bem, toda marca tem a sua história. Né? E aí a gente pensa o seguinte, se eu, nesse caso aqui da Avanço, ou nos outros casos que vocês estão citando, se a marca está sendo fiel a esse posicionamento, a essa história, ou aquela peça ela virou uma peça apelativa, por alguma razão ou em algum momento. Né? Então, eu vou trazer agora uma pergunta, após a gente assistir a próxima peça, que eu acho que vai ser muito sugestiva para esse debate. Existe uma das mais famosas, eu diria, prestigiadas marcas de automóvel, vocês vão ver aqui, usa o estereótipo da loira numa peça comercial. Então, vamos ver a peça agora, e eu gostaria que já olhassem dentro dessa perspectiva. O estereótipo da loira e usado numa peça comercial por uma marca de carro que é das mais famosas e prestigiadas do mundo. Vamos lá. Hello, I'd like to order French fries, a burger, and a milkshake. This is a library. I'd like to order French fries, a burger, and a milkshake. Eu pude ver que vocês riram Mas eu da acho peça. que você foi injusto com a peça. Ele não está satirizando as louras. Ele está satirizando a beleza sem conteúdo. Independente se ela é loura. Por acaso ela era loura. Tá certo, eu talvez tenha, digamos, avançado no julgamento, mas o que você está dizendo é uma mulher sem conteúdo. Casualmente Ela é loira. representa... Talvez, como esse estereótipo da loira é algo também muito falado, eu posso ter cometido esse avanço de deslize. Mas dentro do fato de vocês terem ido, está associado o estereótipo de uma mulher sem conteúdo a um carro que é de alto padrão. Como é que você analisa essa relação que foi feita? Então, eu não vejo dessa forma. Para mim, ele estava tentando fazer um ponto, que beleza sem... Não adianta nada. Ele estava falando dos outros carros, na verdade. E você ri da situação de uma pessoa que chega pedindo um hambúrguer na livraria. A pessoa fala assim, que é uma livraria. Você me viu o milkshake? Assim, no meio do filme eu já estava rindo porque eu conhecia o filme. Então, assim, eu acho que a situação é uma analogia ao produto. Eu não vejo... E aí, pessoal, eu posso estar completamente enganado, homem, hétero, não sei o quê, o passado inteiro aqui fazendo uma injustiça, mas eu não vejo uma crítica a uma mulher loura. Eu vejo uma crítica... Poderia ser um cara bonitão também ali, ia funcionar do mesmo jeito. Um cara bonitão que não foi estimulado intelectualmente, talvez. Eu achei... Talvez adaptar, se fôssemos apresentar esse filme nos dias atuais com essa adaptação, não gerasse nenhum problema. Talvez acho que a associação para a nossa cultura, né, a loura estereotipada, tenha trazido um pouco uma leitura mais foi a minha leitura. Mas eu acho que o Bruno ele pontua uma coisa que eu acho que é bem bacana. De repente, substituísse por um homem, acho que a mensagem continuaria sendo a mesma, né, em termos da analogia, mas sem levar a uma agressividade, porque a gente sabe que na nossa cultura existe esse estereótipo que se usou muito, virou música nos anos 90, né? Era um pejorativo, inclusive. Bom,
Eu quero avisar para todos vocês que essa conversa ainda não acabou, não. Eu apenas quero também lembrar que, pela parceria que existe entre a Associação Brasileira de Marketing e Negócios, o Instituto Rogério Steinberg, que apoia, ajuda a desenvolver crianças que são de comunidades pobres e que têm um alto talento a ser desenvolvido, o Instituto Rogério Steinberg, como nosso parceiro, nós queremos apoiar e usar esta série, este tipo de trabalho, e você vai ver aqui um QR Code que aponta para o QR Code e faz qualquer doação, R$1, R$2, 3, 5, quantos você puder, mas ajude o Instituto a continuar desenvolvendo o seu trabalho no apoio a crianças carentes. Esse é um lado social que a gente quer aproveitar para desenvolver aqui no nosso programa. Então, a conversa nossa está muito interessante e eu quero fazer uma pergunta final para vocês. Quando a gente trabalha com publicidade e usa determinados estereótipos de comportamento, um deles, e vocês vão certamente se lembrar, sempre foi a mulher bonita, de pouca roupa, associada com cerveja. O garoto adolescente que vê uma menina bonita, o bombom garoto usou muito esse tipo de solução para trazer essa figura dos meninos olhando as meninas, né? E algumas vezes olhando pelo buraco da fechadura em algumas peças. Aí vem a questão, será que esta realidade ela existe? Até hoje, a gente não pode negar que essa realidade da sexualidade do adolescente existe. Como é que hoje vocês, como na área de comunicação, interpretam quando tem que fazer um trabalho usando essa realidade que existe, o adolescente que olha para a menina ou que tem o crush, né, como se fala hoje? Como é que vocês trabalham o desenvolvimento da peça? Como é que vocês fazem alguma pesquisa? Vocês conversam com as marcas no sentido da sua história? Porque senão a gente pode cair naquele problema de usar um estereótipo que vai ofender o público destinatário da peça. Mário, eu acho que essa pergunta ela é super bacana, a reflexão, inclusive acho que ao longo de todo o projeto, porque quando você não classifica, você não entende. Então, estereotipar faz parte do processo. A questão é como eu faço isso. Porque se eu não tiver um mecanismo de classificação, como que eu vou entender essa mensagem também? Então, é muito interessante que quando a gente fala sobre pensar a propaganda, e a gente, durante muito tempo, olhava para as lentes da psicologia, da antropologia e da sociologia, mas a gente, inevitavelmente, não pode ignorar que hoje a neurociência completa essa peça de Lego, porque é onde você consegue suscitar as emoções. Então, a gente tem campanhas que são brilhantes, de décadas passadas, que meus ídolos estavam fazendo, né, o Washington Oliveto, o Pericinoto e vários outros, que eu via campanhas incríveis que talvez hoje não conversem mais, mas que se eu assistir de novo, eu vou me sentir emocionado tão quanto naquele momento. Hoje, quando eu olho para essa geração mais jovem, tão cheio de regulamentações criadas na cultura, né, que se forma do certo, ou o que é certo e o que não é certo, que eu tomaria sim cuidado e tem que se tomar cuidado. Principalmente se eu quero falar com eles, se eu quero falar com esses jovens, mesmo sabendo que muito mais texto do que prática. Mas eu acho que faz parte não entrar nessa rota de colisão. Eu acho que deve acontecer muito pouco de chegar a um pedido assim, de você trabalhar com estereótipo. Por outro lado, eu acho que o França falou muito bem, que você, para se comunicar, você precisa de elementos em comum. Você tem que ter ou um idioma em comum, ou um imaginário em comum, ou um imagético em comum. E nessa hora, o estereótipo, apesar de ser uma redução, ele permite essa comunicação. Agora, você que vai escolher que estereótipo é esse. Então não faz sentido você escolher uma coisa, porque assim, o objetivo da propaganda é fazer amigos. Você não vai escolher uma coisa que no final vai jogar contra você. Fight. Né? E aí você pode... A minha sensação é que você tem que chegar em alguém. Hoje em dia as pessoas são abordadas por 10 milhões de mensagens.
E não basta só dizer, você tem que envolver. Para mim, a propaganda é mais dividida entre boa e ruim. E a boa é uma que faz assim, ó. O outro pam-pam aconteceu na sua cabeça. Você se envolveu com essa história. Então você vai esquecer que dia foi hoje, qual foi o tema que a gente falou, mas você nunca mais vai esquecer dessa brincadeira porque você fez parte dela. Então o objetivo da propaganda é trazer pessoas para a sua brincadeira e não deixar uma no canto, o outro no canto, por melhor que seja a sua piada. Porque pessoas trabalham com empatia. Então, se por mais que todo mundo tenha rido da piada, se aquele cara não tá triste, todos esses aqui vão se questionar se aquilo foi legal ou não. Então você perdeu, no final você não tem maioria. Bruno, você falou uma coisa que é bacana, que é essa questão da empatia. Só que empatia ela é cultural. Ela não é uma coisa biológica, ela é construída através de todos os grupos culturais, familiar, religioso e tal. Então eu gosto muito dessa leitura e é onde eu falo, por que a gente se recorda com tanto saudosismo de campanhas brilhantes ao longo do tempo? Porque mexiam com nossa emoção. Talvez hoje nós estamos perdendo um pouquinho dessa mexer com a emoção e com a emoção correta, né? Mesmo que seja empatia derivada culturalmente. Bruno e Eduardo, olha, eu quero agradecer muito. Eu daria continuidade ao nosso papo, mas a gente está chegando no finalzinho do programa e eu fico muito feliz realmente de que a gente tenha construído esse debate dessa forma assim tão saudável e tão objetiva e numa conversa assim também totalmente livre à vontade. E eu espero que o pessoal de casa também esteja feliz com essa conversa, com esse debate, lembrando que este é o primeiro episódio de uma série de 12 em que este tema da publicidade ao longo do tempo, e obviamente com esses encontros e desencontros, esses conflitos e paradoxos que a gente aqui tratou tão bem, eles vão acabar aparecendo. Você também é convidado a entrar no site da Associação Brasileira de Marketing e Negócios e conhecer ali todos os tipos de trabalhos, produtos e serviços que a gente oferece ao público, além deste nosso programa que hoje está chegando ao fim no primeiro episódio, mas não perca nem o segundo, nem o terceiro, nem o quarto, que a gente tem muita coisa boa pela frente. Um abraço a todo mundo.